Bom dia, Day Trader, eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 3 de outubro de 2023, uma terça-feira, e agora vamos direto para as notícias, começar falando pelo aumento de venda de dívida pública dos Estados Unidos, das dívidas dos títulos soberanos. Isso faz com que o mercado mostre que está ficando líquido, porque muito provavelmente identifica uma oportunidade de tomada de posição, tá? Isso vem em conformidade com o discurso que aconteceu ontem do presidente do Banco Central americano, do Fed, do Federal Reserve, Mr. Jeremy Powell. Ele fez uma fala mais dura com relação ao combate à inflação e quando sai falas mais duras com relação ao combate à inflação, a gente sabe que tem probabilidade de aumento de taxa de juros. Isso vem em conformidade com o crescimento das apostas do aumento de 0,25 bips da taxa de juros americana, que logo mais vai sair. A gente vai acompanhar essa informação, essa notícia que vai impactar o mercado financeiro, tá? Também tem informação da produção industrial e também tem informação do relatório de emprego americano. Agora vamos direto para o calendário econômico para entender o horário das notícias e as principais horas que impactam o mercado. Começar falando pelas 9 horas da manhã, onde sai a informação da produção industrial do Brasil, e às 11 horas da manhã, onde sai a oferta de emprego nos Estados Unidos, tá? São os dois grandes horários, as duas grandes notícias de hoje com horário marcado. Pode ser outra coisa que não tem horário marcado, mas com horário marcado a gente já tem informação do calendário econômico, tá? E nesse momento eu sempre falo para vocês dos principais horários da bolsa. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, perdão. E na abertura do mercado futuro a gente tem notícia da produção industrial. Isso vai fazer com que o mercado abra com mais volatilidade, então vamos ter atenção para quem gosta de operar logo na abertura do mercado. Às 10 horas abre o mercado à vista aqui no Brasil, é quando eu gosto de operar, porque quando abre o mercado à vista eu já tenho uma visão do que aconteceu na primeira hora da bolsa, eu já consigo ter uma leitura um pouco mais apurada, além de quando abre o mercado à vista a gente tem injeção de liquidez e provável virada de tendência, quando eu gosto de ficar mais posicionado. Às 10h30 abre a NYSE, o mercado americano. Então quando abre o mercado americano a gente tem a mesma condição com relação a quando abre o mercado à vista, mas a gente já tem movimento do mercado, a gente já está posicionado ou não, a depender da configuração gráfica. E lembrando que às 11 horas a gente tem notícia, então esse período da manhã está recheado de notícia, abertura de mercado, injeção de liquidez, movimento. Vamos ficar atento para conseguir tomar uma melhor posição nesse período da manhã, tá? Agora vamos para as principais bolsas e indicadores do mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou inteira negativa. Lembrando que a China está em feriado praticamente toda semana, então a gente não vai ter movimento da bolsa chinesa. A Europa praticamente toda em queda, Estados Unidos praticamente em alta, mas numa leve alta de 0,24%, 0,62%, mais ou menos nessa média. Indo para os principais indicadores do mundo, começando por EWZ, nossa bolsa dolarizada fechou ontem numa queda de 1,96%. Barril Brent de petróleo cotado a 90,03 dólares numa queda de 0,2%, realmente deu um arrefecimento, respirou um pouco o mercado com relação a isso. O minério de ferro lá em Dalian cotado a 119,15 dólares, numa queda de 1,04%. DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,3%. VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, numa alta de 0,40%. Bitcoins cotados a 27.615 dólares, tá? E agora, para você que está vendo pelo Instagram, o vídeo vai se encerrar aqui, mas para você que está me vendo pelo YouTube, continua, a gente vai analisar o gráfico, a gente vai analisar índice futuro e dólar futuro para as melhores tomadas de decisão. Para você que está no Instagram, desejo lucro, bom dia, bora pro game! Vamos lá agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no calendário, perdão gente, no gráfico. Vamos ver o que dá dinheiro no bolso, comida na mesa. Vamos começar pelo índice futuro, 60 minutos, que é o horário que o Day Trade olha. Vamos começar entendendo qual é o movimento do mercado, qual é a leitura do que aconteceu ontem, para a gente saber o que pode acontecer hoje. Então ontem o mercado fez um movimento sugerindo um movimento de pivô, que não foi confirmado. Logo na sequência o mercado despencou, depois do candle da primeira hora, que foi um doji, o mercado despencou de uma vez, indo lá naquela zona que era até o momento uma zona de suporte, virou uma zona de resistência agora, porque o mercado fechou abaixo daquela zona, rompeu, deu uma oportunidade mais ou menos nessa região onde eu tomei uma posição de vendido, só que o mercado não deu sequência forte como foi a queda, tá? Agora nesse momento o IFR está levemente acima dos 30%, dê uma olhada aqui, e abaixo dos 50%. O IFR sugere na sua volatilidade uma continuidade de queda, tá? Também tem informação aqui, dado o comportamento do preço, que o mercado fez um movimento realmente que sugere um pullback para uma continuidade de queda aqui. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos dar uma olhada no diário para ver se o diário fala alguma coisa melhor para a gente aqui com relação ao comportamento do preço, tá? Vamos afastar, e o diário fala sim, tá?
E o diário fala assim, olha só como foi bem interessante o movimento de ontem, tá? O mercado fez essa despencada no comportamento do preço, rompeu essa região, essa zona que era de suporte, virou de resistência, depois foi acima dessa região, deixou esse candle aqui, que é um doji, um pouco acima da média móvel de 200 períodos, e agora o mercado despencou, fazendo um movimento de queda com volume financeiro quase na média. O volume está abaixo da média, então o volume financeiro ontem foi baixo comparado à média móvel de 20 períodos que eu coloco no volume financeiro para entender o comportamento do preço, tá? Só que isso mostra pra gente que o mercado está fazendo uma figura bandeira aqui, ó, tá fazendo uma bandeirinha, provável bandeira de queda no índice. Isso quer dizer que ele vai cair hoje? Não sei, a gente vai acompanhar para ver o comportamento do preço, mas temos uma figura gráfica formada numa zona de contexto próximo das médias, com o preço voltando à média e depois despencando e rompendo uma região, uma zona que seria uma zona do pivô, dada a formação da bandeira, que era suporte, agora é resistência, porque o preço está abaixo dela. A gente já consegue aqui analisar, vamos afastar um pouco mais o gráfico no diário, porque ele está fazendo uma sugestão um tanto interessante, porque dado o comportamento um pouco mais amplo do movimento do índice futuro, dessa queda, depois dessa lateralização, essa pancada de baixa aqui rompendo o caixote, fazendo bem em cima dessa linha, dessa zona de contexto do caixote, um movimento de pivô, uma provável queda. A gente tem aqui uma zona chata, que é mais uma zona de suporte aqui no preço logo abaixo, vamos ver qual a distância dessa zona para o fechamento de ontem, tá? A gente tem uma distância aí praticamente de 2.134 pontos, o que está dentro do movimento padrão do índice, que gira em torno de 1.700 pontos. Dado o movimento e o comportamento do diário, a gente tem uma sugestão de queda, tá? Talvez uma pequena lateralização para uma continuidade de queda no movimento do preço total. E a gente vê o IFR trabalhando abaixo da linha dos 50%, acima da linha dos 30%, não tendo possibilidade de entrada de força compradora, dado a leitura do IFR. Não quer dizer que não vai entrar, tá, gente? A gente sempre frisa isso porque a análise gráfica não é bola de cristal. A análise gráfica são probabilidades e possibilidades dado o comportamento do preço que se repete ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada agora no dólar. A gente já tem a informação do índice. Vamos dar uma olhada no dólar para ver qual é o comportamento dele, e parece sim ser inversamente a mesma informação do que está acontecendo no índice. Tá? No dólar, deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo para poder evidenciar para vocês, confirmar se lá tá no dólar. Às vezes estou explicando aqui, eu vejo lá e realmente não tá no índice, aí eu perco o vídeo, mas vamos lá. O mercado fez esse movimento forte de alta aqui, depois fez essa queda bem nessa região de zona de contexto, que virou uma zona de suporte. Deu um movimento de alta no movimento de ontem, tá? E apareceu uma oportunidade de compra logo na segunda hora do gráfico, eu entrei nessa oportunidade de compra, só que o mercado não foi de uma vez, o mercado ficou um pouco mais mascado, saí no preço médio, o mercado deu continuidade. Ontem fiz 2 trades, não fui feliz saindo 0 a 0, apesar que, vou dizer para vocês, saindo 0 a 0 é ser feliz de certa forma, porque eu não tomei stop. E aí o mercado fez um movimento de queda, deixou esse candle aqui, que foi bem interessante. Vou aproximar um pouco mais para a gente evidenciar esse candle aqui, que é um pin bar bem numa zona de contexto, um pin bar bem na média móvel de 9 exponencial. Olhando no IFR, a gente tem um IFR abaixo da linha dos 50%, perdão, abaixo da linha dos 70%, mas acima da linha dos 50%, dando continuidade em alta, porém o volume financeiro não foi dos mais agradáveis no decorrer do dia de ontem, tá? A gente tem no fechamento o volume financeiro bem abaixo da média de 20 períodos. Vamos agora dar uma olhada no diário para ver se tem alguma sugestão um pouco melhor para que a gente possa fazer essa leitura e entender o comportamento do preço. Vamos afastar um pouco mais aqui o gráfico para ver o contexto total do diário, e o diário sim está de certa forma correlacionado negativamente com o índice. O que isso quer dizer? Existe uma possibilidade de movimento de alta, tá? Porque a gente tem uma bela de uma pernada de alta, deixando alguns gaps abertos no meio do caminho, tá? Então foi um movimento um pouco mais sujo, a gente não tem um movimento limpo, bonito, para que a gente possa tomar uma tendência, mas o rompimento daquele caixote que tinha sido formado no dólar, ele ficou um bom tempo ali dentro. A gente ficou praticamente desde o finalzinho de julho até o finalzinho de setembro. A gente foi romper agora, tá? Depois do final de setembro. Então a gente rompeu aquele caixote que a gente estava há um tempo, tô afastando um pouco mais o gráfico para visualizar um pouco mais o comportamento do movimento. E ontem a gente teve um candle que é um long leg doji. Por que um long leg doji? Vou aproximar só para ver esse candle especificamente que eu estou evidenciando para vocês. A gente tem pavio para baixo, pavio para cima e um corpo pequeno. O volume financeiro foi acima da média móvel de 20 períodos dentro do volume, sugerindo uma força financeira, uma força de volume financeiro para uma provável continuidade de tendência. E continuidade de tendência, a gente está falando de tendência de alta. Se a gente afasta um pouco o gráfico aqui, dá para ver que a gente tem uma figura gráfica também dentro do movimento do comportamento do preço e o movimento de pivô. Vou evidenciar essa figura gráfica aqui para vocês, tá? Para que fique claro. Olha só, a gente tem aqui praticamente uma cunha, tá? Uma cunhazinha aqui formada de alta, o mercado rompeu a cunha e deu continuidade, mas quando a gente pega esse movimento e enxerga, tá, dentro do contexto de movimento de pivô, eu vou evidenciar para vocês aqui, olha só, a gente tem sim um pivô de alta
quase rompido. Ele não foi rompido porque o candle ontem foi um long leg doji. Se fosse um candle de corpo, teria sido rompido. Movimento de impulsão, movimento de retração, novo movimento de impulsão. A gente tem a cabeça do pivô aqui que ainda não foi rompida, ou seja, ainda não foi validado. Se o pivô não é validado, a gente ainda não tem uma expectativa forte de continuidade de alta. Lembrando que a gente tem uma média móvel de 200 períodos que de fato atrai e afasta o preço a depender do comportamento. Nesse momento atrai o preço porque o preço está indo em direção a ela. A gente tem uma distância mais ou menos ali de uns 64 pontos. Lembrando que o dólar se move em torno de 54, 55 pontos em média dia. Isso não quer dizer que ele vá fazer esse movimento, mas quer dizer que é uma média dia. Pessoal, essa é a análise, esse é o comportamento, essas são as notícias que impactam o mercado financeiro para que você possa fazer um day trade de qualidade. Vou falar para vocês, espero vocês às 8 horas da noite na Scan, na própria pele, onde eu opero day trade na conta real com dinheiro de verdade. Se perder lá eu perco, se ganhar lá eu ganho, e eu mostro o caminho para fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais ou dentro do mesmo mês. Se você aprende a fazer, você repete nos próximos meses e você repete o resultado, tá? Como eu sempre digo para vocês aqui no Bom Dia Day Trade, bora pro game, lucro no bolso, e eu sempre gosto de falar até o próximo trade, até o próximo dia de day trade. Vamos lá, pessoal, vamos extrair lucro do mercado financeiro hoje.